Segunda Reis 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Joacás fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Joacás fez súplica diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu uma salvação, um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles, e também o poste da deusa Aserá permaneceu em Samaria. Do exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Joacás e tudo o que fez ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Joacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás e tudo o que fez ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu no seu trono. Joás morreu, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Áfeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios, até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns
sepultava um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, e até agora ainda não se expulsou da sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que, na guerra, este havia tomado de Joacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel,